Se você já ouviu falar sobre cálculo, então provavelmente você já ouviu falar sobre limites, derivadas ou integrais. Mas você entende o que essas coisas significam? O meu nome é Murilo Souza e nos próximos 3 vídeos do Teoria em 5, a gente vai explicar esses conceitos de uma forma que até você, que está no ensino médio, consegue entender. Porque as explicações serão todas feitas com gráficos, com desenhos e com animações. Então vai ficar tudo muito visual para você conseguir entender cada um desses conceitos de uma forma bem fácil. A gente resolveu fazer esse vídeo por conta de um pedido que a gente recebeu no Instagram. Então se você tiver alguma ideia de tema ou sugestão, manda pra gente que eventualmente a gente pode fazer um vídeo desse tipo também. Você pode ajudar muita gente curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e compartilhando esse vídeo com quem você achar interessante. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O cálculo é uma teoria que foi formalizado independentemente por 2 grandes cientistas no final do século XVII. Os 2 grandes cientistas são Newton e Leibniz. Existe uma grande discussão sobre quem formalizou isso primeiro e de quem seria o crédito da invenção ou descoberta do cálculo. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui nesse vídeo. O cálculo veio como uma ferramenta que respondeu inúmeros problemas. Nos próximos 2 vídeos, a gente vai apresentar os problemas da velocidade instantânea e da área do círculo. Só que, como vocês vão ver, esses conceitos eles requerem que a gente tenha um conceito base inicial, que é o conceito de limites. A ideia de limite está relacionada com a ideia de tendência. Vamos considerar aqui f de x igual a 2x. Vamos considerar o ponto x igual a 1. Para esse ponto, a gente consegue calcular o valor da função de x, e f de x é 2 vezes 1, que é igual a 2. Vamos calcular agora o limite dessa função para x tendendo a 1. Se a gente vier tanto pela direita quanto pela esquerda, a gente observa que o valor para o qual o limite da função tende também é 2. Logo, o limite para x tendendo a 1 de f de x vai ser 2. Vamos considerar agora essa outra função. O valor dessa função é 1 se x for diferente de 1, e o valor dessa função vai ser 2 se x for igual a 1. Se a gente calcular o valor dessa função em 1, a gente observa que o valor dessa função em 1 é, por definição, 2. Se a gente tomar o limite para x tendendo a 1 dessa função, a gente observa que, se a gente se aproximar tanto pela direita quanto pela esquerda, o valor para o qual o limite tende é 1. Ele não está tendendo para 2. Isso acontece porque existe uma descontinuidade exatamente no ponto 1. Então, nesse caso, a gente está tratando de uma função descontínua. Portanto, limite para x tendendo a 1 de f de x é igual a 1. Vamos considerar aqui agora a função 1 sobre x. O gráfico dessa função está apresentado aqui. Ela é uma função muito particular porque, conforme a gente vai se aproximando da origem, o módulo do valor que a função assume vai aumentando. Quando você vai se aproximando da origem pelo lado positivo, a função tende a mais infinito. Quando você se aproxima da origem pelo lado negativo, a função tende a menos infinito. Então, se por um lado a função tende a mais infinito e por outro lado a função tende a menos infinito, a gente diz que não existe um limite para x tendendo a zero. Agora, se a gente considerar a função 1 dividido por x ao quadrado, o gráfico dela é esse, e a gente percebe que se a gente se aproximar de zero pelo lado positivo, a gente vai obter mais infinito. Da mesma forma, se a gente se aproximar dessa função pelo lado negativo, a gente também vai obter mais infinito. O limite para x tendendo a zero da função 1 sobre x ao quadrado é mais infinito. Então, também é possível que o limite de uma função seja infinito. Vamos considerar agora um outro exemplo. Esse é um exemplo da função seno de x dividido por x. Bom, a gente não pode dividir por zero, então x deve ser diferente de zero. A gente consegue avaliar essa função em todo ponto, exceto na origem. Mas se a gente plotar o gráfico dessa função, a gente observa que, conforme x vai se aproximando de zero, seja pela esquerda, seja pela direita, o valor para o qual essa função tende é 1. Então, apesar de não estar definida nesse ponto, o limite para x tendendo a zero de seno de x sobre x é 1. Eu poderia aqui ficar mostrando inúmeros exemplos de limites e cálculos de limites para vocês. O que realmente importa dessa discussão
entender que o limite ele representa uma tendência da função. Isso é muito útil, em particular, quando a gente não consegue calcular a função em um certo valor, como é o caso, por exemplo, da função seno de x dividido por x. A gente não consegue calcular essa função na origem, mas a gente sabe que o limite dessa função é 1. Então, é isso que é importante de guardar de toda essa nossa conversa. Entender que limite nada mais é do que uma tendência de uma certa função. No segundo vídeo dessa série de cálculo, eu vou mostrar para vocês como a gente obtém a derivada e qual a relação dela com a velocidade. E no terceiro vídeo dessa série de cálculo, eu vou mostrar para vocês como a gente calcula a área do círculo. E no final eu vou fazer uma pequena demonstração utilizando um conceito que a gente viu na aula de hoje, que é o limite para x tendendo a zero da função seno de x dividido por x. Bom, galera, então se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, compartilha e se inscreve no nosso canal que ajuda bastante a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, comentário ou alguma ideia para a gente fazer próximos vídeos, coloca aqui no comentário. Comenta também pra gente o que você achou desse vídeo sem a lousa. Galera, a gente se vê no nosso segundo episódio dessa série de cálculo, e é isso daí. Bons estudos e até mais!